Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre simplificação de frações. Então a gente vai ver aí a regrinha, como é que funciona. Só que antes de a gente iniciar a nossa aula, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, tá ok? Vamos lá, o que seria uma simplificação de frações? Pessoal, simplificar uma fração nada mais é do que reduzir essa fração, certo? Então, a gente reduz com que finalidade? Aqui está o conceito, ó, dividir o numerador e o denominador sempre por um mesmo número. Então, esse é o detalhe, a gente tem que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Ou seja, o número que eu usar em cima para dividir, eu também tenho que usar embaixo, certo? E o detalhe principal é que a gente vai dividir essa fração, vai reduzir ela até tornar ela irredutível. O que é irredutível? É quando a gente não consegue mais dividir essa fração, certo? Não consegue reduzir mais. Então a gente vai chegar em um ponto que a gente não consegue fazer mais nada. Então essa fração será a fração irredutível. Vamos para o nosso primeiro exemplo para a gente entender como é que funciona. Aqui nós temos, ó, 8 sobre 20, 8 vinteavos, certo? Essa é a nossa fração. Então, pessoal, a primeira análise que a gente faz é se os números são pares ou ímpares. Nesse caso aqui, ó, o 8 é par e o 20 também é par, certo? Então não precisa ter medo, pessoal. Começa com números baixos, tá bom? Então, ó, 8 a gente sabe que dá para dividir por 2. 20 também, ó, dá para dividir por 2. Aí a gente vai ficar com 8 dividido por 2, 4. E embaixo, ó, 20 dividido por 2, 10. Analisa aqui comigo o seguinte. 4 é par e 10 também é par. Então a gente consegue dividir mais uma vez, ó, por 2 novamente. E aqui embaixo por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E embaixo, ó, 10 dividido por 2, a gente fica com 5. Olha o que aconteceu agora, pessoal. O número que está em cima, ou seja, no numerador, ele é par. Mas o que está no denominador é ímpar. Então, quer dizer que aqui a gente não consegue simplificar mais. Esse é o nosso resultado final. É a nossa fração irredutível. Certo? Vamos para o nosso segundo exemplo, ó, 30 sobre 90. Pessoal, aqui tem duas maneiras de a gente fazer. A gente pode analisar aqui, ó, que os números são pares e a gente segue o mesmo procedimento. Ou simplesmente, ó, vejam que no numerador e no denominador a gente tem 0 e 0. Podemos cancelar aqui esse 0 para facilitar a nossa vida. Então, ó, 30 sobre 90 é a mesma coisa que 3 sobre 9. Se a gente pegar lá uma calculadora e dividir 30 por 90, o resultado é o mesmo que quando você dividir 3 por 9. Tá ok? Aí analisa, ó, número ímpar, número ímpar. E agora, ó, dá para a gente dividir o numerador por 3 e o denominador também dá para dividir por 3, certo? Então a gente vai ficar, ó, 3 dividido por 3. Lembrando que o número que a gente usa em cima para dividir tem que ser o mesmo embaixo. Se não der, a gente não pode fazer isso, tá bom? Mas nesse caso a gente pode, ó. Então, ó, dividido por 3. Daí a gente vai ficar com 3 dividido por 3, que dá 1 no numerador. E no denominador, 9 dividido por 3, a gente fica com 3. Não dá para dividir mais, ó, certo? Aqui em cima a gente tem 1 e embaixo 3. Então não dá mais para dividir. Esse é o nosso resultado final. 1 sobre 3, 1/3. Ou seja, essa fração é a nossa fração irredutível. Agora vamos para mais um exemplo. Pensa naquela questão que você está resolvendo aquele probleminha, seja lá a regra de 3 compostas, seja uma equação, e você se depara com uma situação como essa.
tá? Você vai ter uma divisão onde tem aí uma multiplicação no numerador e uma multiplicação no denominador. Pessoal, a gente pode usar a mesma regra, ó, de simplificar. Então, a gente analisa os números pares e os números ímpares e vê por qual número dá para dividir, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, o 8. 8 é um número par. Embaixo eu tenho 4, ó. Tá bom? Embaixo eu tenho 4. Então, se eu quiser, eu posso dividir aqui, ó, 8 por 4. Posso fazer essa divisão, porque aqui a gente tem multiplicações no numerador e multiplicações no denominador. Então, dá para a gente fazer isso. Então, ó, 8 e 4. Eu vou até simplificar, pessoal. Simplifica por 4. Ó. Divide por 4 em cima, embaixo e em cima também. Ó. Divide por 4. 8 dividido por 4, tá? A gente vai ficar com 2 e repete o 15. Então, o que a gente não mexeu, a gente repetiu. A mesma coisa a gente vai fazer embaixo, ó. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 6, vezes 9. Aí a gente vai para uma nova análise. Análise que aqui a gente tem um 2 e aqui a gente tem um 6. Ó. São pares também. Então eu posso simplificar esse aqui, ó, por 2. E o de baixo também por 2. Ó. Certo? Então a gente divide o 6 por 2. Aí vamos lá. A gente vai ficar com 2 dividido por 2, que dá 1. 1 vezes 2 vezes 9. Isso é o que a gente vai ter lá no numerador, lá em cima. No denominador, ó, 1, repete. 6 dividido por 2, que dá 3. Então, ó, vezes 3. E o 9 a gente repete, ó, vezes 9. Certo? Só uma correção. Aqui em cima não é 9, aqui é 15, né? Então, aqui é 15, ó. Então, a gente repetiu tudo do jeito que estava. Aí, agora, pessoal, analisa aqui o seguinte, ó. 15 é um número ímpar. E dá para dividir por 3, ó. E aqui eu tenho 3 embaixo. Então, dá para dividir 15 por 3 e o 3 também por 3. Certo? Ou, se eu quiser, eu posso dividir o 15 por 3 e o 9 por 3. Isso vai reduzir mais ainda a nossa fração, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Eu vou pegar aqui o 3 mesmo. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 15 dividido por 3, a gente fica com 1 vezes 2 vezes 15 dividido por 3, 5. E embaixo, a gente vai ficar com 3 dividido por 3. 3 dividido por 3, ó, dá 1. E o 9 a gente repete. Agora, pessoal, analisa aqui, não tem mais o que dividir. Ó, aqui é 2, aqui é 5, aqui é 9. 9 só é múltiplo de 3. E 5 é múltiplo de 5, não é? Então, não dá. Então, o que é que a gente faz? Só as multiplicações e chega no resultado final. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5, 10. Embaixo, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 9, 9. Esse é o nosso resultado final. 10 sobre 9 não dá mais para simplificar. Essa é a nossa fração irredutível. E para finalizar, imaginem uma multiplicação de 3 frações. Pessoal, essa multiplicação aqui não é diferente dessa situação, certo? Por quê? Porque a regra de frações é multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, eu posso pegar ali e fazer dessa forma. 3 vezes 21 vezes 8, embaixo 7 vezes 6 vezes 3. Tá? Então, não muda nada. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode pegar esse 3 e esse 3, ó. São iguais, certo? Então, ó, se são iguais, a gente vai simplificar por 3, ó.
Embaixo também, ó, divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O resto repete por enquanto, ó, vezes 21 vezes 8. Embaixo, a gente vai ficar com 7 vezes 6 vezes 3 dividido por 3 dá 1. Aí agora, analisa aqui, ó, 21 e 7. 21, pessoal, é divisível por 7. Então, dá para a gente simplificar. Então, ó, pega o 21, divide por 7. Pega o 7, também divide por 7. Certo? Então, a gente vai ficar agora com o seguinte, ó, repete o 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então, aqui, ó, vezes 3. E o 8 repete, ó, vezes 8. E embaixo, a gente vai ficar com 7 dividido por 7 dá 1. Vezes 6. Repete o 6. Vezes 1. Está aqui o 1, ó. E agora, vamos analisar se ainda dá para a gente fazer mais alguma simplificação. Aqui, ó, o 3 é ímpar. Embaixo a gente tem o 6, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar o 3 com o 6, porque o 6 é múltiplo de 3, tá bom? Então, eu posso simplificar, ó. Pega o 3 aqui agora, divide por 3, e o 6 também divide por 3. Aí, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Repete o 1. Então, vou fazer aqui embaixo. 1 vezes 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 8. Ó. Repete o 8. No denominador, a gente vai ficar com 1 vezes 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1. E aqui, pessoal, é só multiplicar agora para a gente finalizar. 1 vezes 1 dá 1, vezes 8 dá 8. Sobre 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. Olha aqui que fração a gente achou, ó. Duas maneiras de fazer. Ou a gente divide direto, 8 dividido por 2, que daria 4. Ou, se a gente quiser usar a regra da simplificação, analisa que 8 é par e 2 também, ó. Divide por 2. Divide por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Não é isso? 2 dividido por 2 dá 1. Olha aqui, ó, ficaria 1. Só que 4 sobre 1, pessoal, é 4. Tá bom? Então é a mesma coisa. Então essa seria a nossa resposta final aí nesse caso. Ou a gente representa como sendo 4 sobre 1, ou simplesmente o 4. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para acompanhar todas as nossas aulas, certo? Tchau, tchau!